E o Instituto Consulte divulgou o resultado de mais uma pesquisa eleitoral encomendada pelo Sistema Tribuna de Comunicação. Foram entrevistados 1.700 eleitores em todo o Rio Grande do Norte entre os dias 22 e 25 de setembro, em municípios divididos em 12 áreas geográficas. O resultado da pesquisa está sujeito a um erro máximo permissível de 2,37%, com a confiabilidade de 95%. Os registros da pesquisa na Justiça Eleitoral estão sobre os protocolos BR 0662 42022 e RN 06374/2022. Feito o registro oficial, vamos aos números para a gente começar a analisá-los aqui, ao lado do Paulo de Tarso, que é o diretor-presidente da Consulte, o instituto que fez essa pesquisa, a mais recente pesquisa para a corrida de 2 de outubro. Fátima Bezerra, do PT, está à frente das intenções de votos dos eleitores com 41%. Stevenson Valentim, do Podemos, com 18,06%. E em seguida, Fábio Dantas, do Solidariedade, com 17,24%. Os entrevistados que responderam não votar em nenhum candidato correspondem a 11,18%, enquanto 10,94% não souberam responder. Paulo de Tarso, muito bem-vindo ao nosso Jornal da Manhã. Vamos passo a passo lendo os números e analisando os cenários. Começando para o governo. Seja bem-vindo. Do programa. E quem está nos assistindo também. Olha, reta final, né? Última semana, a coisa aqueceu. De ontem para hoje, com o anúncio da pesquisa, de 4 horas. Não parou, 4 horas da manhã. Acordou que horas? Olha, veja bem, nós estamos falando aqui dos resultados dos números para governador do estado. Nós temos o presidente da República também e senador. Mas o frisson do negócio estão nos deputados. Nossa primeira pesquisa aqui, eu até vou lembrar, 86% não sabiam em quem dar o voto para deputado, estadual no caso, estou falando. E agora são 42% só, 42%. E esses 42%, 22% se define essa semana. Mas, Paulo, então hoje, o que é que a gente pode dizer? Nós temos um retrato bem mais fiel da eleição, porque pesquisa é um retrato, a gente costuma dizer, do momento. Esse retrato, ele está o quê? 99% carregado? Não digo 99% não. Porque em alguns casos, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui, depois a gente volta a falar, para presidente da República. Júlio tem os números também, pode lhe ajudar. Posso ajudar. Mas é simples. Para presidente da República, se você olhar, nenhum e não sabe. Nenhum e não sabe. Está dando o resultado das urnas. 4%. Isso não existe hoje. Polarizou uma campanha entre os dois candidatos que dá 10% hoje, brancos, nulos e indecisos. É o resultado que pode dar domingo. Quer dizer, está bem cristalizado isso Já aí, está todo mundo decidido. Já para o governo não, já para o Senado não. Tem então vamos os números ainda. Só da presidente para a gente informar para os ouvintes quanto deu a consulta nesse quadro cristalizado. Eu estou em busca aqui dos números, que a Virgínia gosta de me pegar de surpresa. Mas aqui no Rio Grande do Norte, tá, pessoal? Isso. Caso as eleições fossem hoje, o ex-presidente Lula teria 48,47% dos votos válidos e o candidato Jair Bolsonaro teria 33,94%. Ciro Gomes teria 5,29% e outros citados foram Simone Tebet com 1,71%, Soraya Tronic com 0,12% e Felipe Dávila do Novo com 0,06%. Indecisos ainda para presidente da República foram bem menos, né? Como falou, foram 6,24% disseram que não vão votar em nenhum e 4,18% disseram que não sabem. Não sabe, presta atenção, não sabe 4 só. Isso é um número que a gente vê numa sexta-feira, num sábado à noite, na verdade, no domingo, dependendo da distância para a urna. Então já tem aquela. A gente pode chamar de uma definição aqui do eleitorado potiguar em relação à disputa presidencial. Para o governo, Paulo. Paulo, porque a gente viu no governo, já interrompendo Virgínia, porque eu não tenho educação, me desculpe, viu, Virgínia, mais uma vez. Porque para o governo a gente viu que tem uma margem um pouco maior de indecisos e de que não sabem e que não vão votar em nenhum, na verdade. Tá aqui, ó. Entre os entrevistados são 11,18 que disseram que não vão votar em nenhum candidato e podem mudar de ideia, e enquanto 10,94 disseram que não souberam responder. Esse percentual de quase 11% de indecisos nesse momento, Paulo, ainda pode ter uma interferência grande no dia da eleição? Pode. A gente tem que fazer uma análise aí, tanto para o governo como para o Estado. Se você analisar, Fátima Bezerra atingiu aqui na nossa pesquisa 41%. Certo. E nós temos um patamar
alinhado como um dominó, de Lula 48. Então existe um percentual significativo que está votando em Lula e não está preferindo Fátima. E que ela pode também ainda conseguir esses votos. Então pode ter esse crescimento. Estou dizendo que pode ter. Que pode ser que ela também tenha, como ela tem também uma rejeição alta, que é de 46%, já teve até maior, essa rejeição pode estar nesses eleitores que querem votar em Lula, mas também não querem votar nela porque está vendo o governo desaprovado por eles. Tem nesse sentido. Como a gente vai chegar a falar também no cenário. Sim, aí voltando aqui ainda para o governo, se você analisar que você tem 35% entre Stevenson e Fábio. Tecnicamente não, politicamente eles estão ligados também ao presidente. Se você somar aqui, ele vai dar o quê? 35. Bolsonaro seria tem 33. O eleitorado de Bolsonaro nessa faixa aí, né? Isso. Então eles estão coincidindo com o de Bolsonaro. Agora, nós tivemos a última pesquisa Consulte para cá, nós tivemos um fato novo em relação ao governo que eu queria que você analisasse, que foi a entrada, a declaração de votos do prefeito de Natal, Álvaro Dias. Isso se refletiu aí? Eu acho que ainda não foi, para o governo não, porque era o percentual que Fábio tinha, continua com ele. Certo, mas hoje Fábio está tecnicamente empatado com o Stevenson, né? Está tecnicamente empatado com o Stevenson. Essa semana é de campanha e forte, os candidatos não vão dormir. Pode ser que o Fábio leve alguma vantagem em Stevenson, que Stevenson prefere dormir. Né? Ele prefere dormir do que fazer a campanha. Álvaro tem mais perna para andar, né? Ele não tem a intenção de mostrar ao eleitor quais são as propostas dele. E eu acho que o eleitor vota quando é estimulado a votar, quando sente segurança que aquele governante vai ser bom e vai defender o interesse da população. Paulo, pelos números atuais, vitória da governadora no primeiro turno, há uma possibilidade grande? Há uma possibilidade, sim. Né? Como eu falei, ela pode também rebanhar, né? Ou seja, até resgatar essa diferença que tem Lula para o percentual dela. E, agora, ele está no limite aqui, se você somar todos eles, está no limite da margem de erro. Somar todo mundo aqui dá 36%, 37%. A 41% tem uma margem de erro de 2,37%, ou seja, 5 pontos para cima ainda tem chance de não ter o segundo turno. Paulo, essa vinculação... de ter o segundo turno. De ter o segundo turno. Está posto no momento é uma vitória no primeiro turno. Né? O que está indicando. O que está indicando. Mas essa vinculação de votos, do voto para o presidente, para o voto para os candidatos locais, para o governo e Senado, não colou muito, né? A gente vê uma diferença aí de intenções de voto. Não cola. Do Senado mostra... Na última que eu tive aqui, eu trouxe a minha análise, que é dentro de um relatório que eu faço para mim. Certo. Então nós temos vários votos de Lula que não votam em Fátima. Temos vários votos de Bolsonaro que não votam nos candidatos, ou seja, né? Então não são percentuais altos. Mas existem eleitores que votam em Lula e não votam em Fátima. E tem muito voto que de Fátima em Bolsonaro que está votando em Bolsonaro também, né? Gente que vota em Fábio e não vota em Bolsonaro. Então tem essa troca de mensagem. Por que isso? Porque 80% do trabalho feito nessas campanhas para os candidatos é através dos prefeitos. E os prefeitos muitas vezes são ligados ao governo do Estado e não são a presidente. Ou vice-versa. Né? O vice-versa está maior. Isso. Está maior aí. Os prefeitos eles têm uma ligação muito maior com o governo federal do que com o governo Fátima. Isso. Agora, vamos aos números do Senado, Ulisses? Vamos. Virginia, ela gosta assim de pegar de supetão. Não, eu estava olhando, aproveitar que estamos falando de governo, eu estava olhando os números de reprovação. Desaprovação, na verdade, do governo, que eu achei alto. 46,18% desaprovam o governo contra 44% No início das nossas pesquisas, ela estava com mais de 50%. Aqui, porque eu não fiz o gráfico de evolução delas. Né? Mas é um percentual alto, como o de Bolsonaro também. Sim. O percentual de Bolsonaro está com 57%. O que justifica uma vitória fácil aqui de Lula. Sim. Né? E ele deu 33%, porque ele tem 53%. Então chega um momento que para conseguir mais um voto, tendo uma rejeição de 57%, é difícil. Conseguir mais um voto, tendo uma rejeição de 46%, é difícil, porque chegou naquele patamar que está rejeitando um governo.
Será que a pessoa rejeitando, e tem pessoas que rejeitam, não aprovam o governo e votam nela. E o voto útil, sua opinião sobre ele nesse momento, já que a discussão nacional ela centralizou nessa última semana na questão do voto útil. Centralizou. O voto útil. Centralizou, mas é mais forte ainda a rejeição do candidato. O peso que o candidato tem. A rejeição, mas você vem com o voto, fulano vai ganhar, mas é um governo que eu não gosto. Então ele não vai essa opção. Existe muito voto útil nas eleições municipais, porque o eleitor está dentro de casa. Você chega numa cidade pequena, com 3, 4 candidatos, e ele disse, olha, fulano é meu amigo, ciclano é meu amigo, e ciclano tem mais chance de ganhar. Então fica mais fácil disso acontecer. E a questão também de ter 2 turnos na eleição também faz com que o eleitor tenha a oportunidade de usar o voto Vamos supor que tenha um segundo turno aqui no Rio Grande do Norte. Segunda-feira é outra coisa, passa a régua. Passa a régua. Fecha o caixa e passa a régua. Eu já estou... domingo eu devo ir para Paraíba, porque vai ter segundo turno na Paraíba. Eu trabalho lá também. Sim, mas você não vem pra cá não conversar com a gente, Paulo? Vamos ver. Segunda-feira eu já registro uma lá. Já está tudo preparado, só falta botar o segundo nome, que está uma briga muito forte na Paraíba, né? Então vamos aos números do Senado. Do Senado, olha. Rogério Marinho, do PL, com 28,41%. Carlos Eduardo, do PDT, com 26,35%. Rafael Mota, do PSB, com 11,65%. Os eleitores que responderam não votar em nenhum candidato foram 14,71%. E não souberam dizer 17,65%. E aí, Paulo de Tarso, números do Senado, a disputa está bem mais... Aí tá... É aí que eu digo, agora quem está procurando sou eu. Mas aí agora achei aqui. Olha, é uma constante o que a gente tem, se vocês analisarem um pouquinho aí um gráfico que eu mandei para vocês. Com relação à evolução. Antes de falar de evolução, tudo bem? Se vocês virem a evolução... Deixa eu mostrar para você. Para o nosso aí você fala com mais ouvinte. Tranquilidade e a gente mostra aqui na minha tela. Aqui. Vamos lá ver se dá para ver o gráfico aqui da evolução. A linha laranja, quem é? Laranja é Carlos Eduardo, eu acho, e o amarelo... É Rogério Marinho, exatamente. Isso. Você vê que no começo das primeiras pesquisas, a diferença de Carlos Eduardo para Rogério... Dá um clique aí em cima. Era alta e afunilou, e as 3 últimas pesquisas publicadas, que tem mais de 1 mês e meio, né, eles estão lá numa disputa acirradíssima. Há um crescimento nesse período do Rafael Mota, né, devagar, mas sempre, mas tem um crescimento, sim. Mas um número também chamou a atenção, Paulo, é que para o Senado Federal, o número de pessoas indecisas ainda é maior do que para o governo. Está aqui no Senado, não, é isso. 17,65%. E quem disse que não vota em nenhum, 14,71%. Então é muita gente, né, ainda. Outro gráfico que é interessante de ver, que depois vocês podem até publicar, porque eu estou recebendo tanta mensagem aqui, é esse aqui, Virginia. Bota aqui só para rapidinho que chega. Não, pronto. Isso. Porque mostra a evolução dos 3 nas últimas 5 pesquisas. Sexta-feira temos outra, né? Certo. A da sexta já vem com votos válidos? Da sexta vem. Votos válidos, né? Então aqui essa telinha da evolução, então o candidato Rogério Marinho é o de laranja. É o amarelo, na verdade, é o amarelo. Entendeu? Isso para quem está nos ouvindo pelo rádio, a gente está mostrando aqui para quem está nos acompanhando pelo YouTube um gráfico que mostra a evolução dos candidatos no período de no período de junho, né? Final de junho, até a última pesquisa agora que foi divulgada hoje pela Tribuna do Norte. Isso. Esses números que apontam aí Rogério Marinho e Carlos Eduardo aí nessa disputa, praticamente uma disputa... Olha, isso aqui vai ser disputa de profissional, viu? De profissional. Pois é. Vai ter espaço para faixa branca. Essa parte aí é muito séria. Mas, Paulo, tem algo que a gente vê que, apesar do ex-presidente Lula ter uma margem até significativa aqui dentro do Rio Grande do Norte, a soma dos votos dos candidatos que tentam atrelar sua imagem à de Lula não chega à do candidato. Isso seria uma margem que eles teriam para crescimento? Olha, ou não? Eu vou falar do candidato, no caso... Vamos por parte aqui. Primeiro, então, já que o Rogério está aqui em primeiro, ele tem 28%. Bolsonaro tem 33%. Ele pode atingir, porque esse voto do bolsonarista está mais aguerrido, né? Então vamos aqui para Carlos Eduardo. Carlos Eduardo não pede o voto para Lula, porque ele tem um candidato.
Então tá aí, pode ser aí que esteja o eleitor sentindo. Mas eu percebi também que mesmo o candidato Lula tendo gravado para Carlos Eduardo e essa imagem está sendo explorada, ele não alterou o percentual de Carlos Eduardo. Porque o eleitor de Lula, ele é fiel, ele gosta de Lula de qualquer situação. Tanto que está aqui, 48%. E fica naquela, por que é que Lula está pedindo voto para esse rapaz que tem outro candidato a presidente da República? Por que esse rapaz não pede o voto? Por que esse candidato não pede o voto para Lula? Então o eleitor também está ali, está atento. Depois que inventaram esse tal do celular aqui e redes sociais, a campanha tem que ser pensada. Seu sentimento, você acha que o eleitor se envolveu nas eleições de 2022, pelo que você pesquisa? Da primeira pesquisa para cá, ele se envolveu agora totalmente. Eu percebo isso nos vídeos que a gente vê do interior do estado, né? Na capital até menos, mas no interior as pesquisas, as movimentações dos candidatos se transformaram numa festa. Cidades pequenas, que eu tenho pessoas conhecidas nessas cidades, mostram o seguinte, que existem grupos radicais de esquerda, nos seus grupos radicais de direita, ou seja, nessas cidades levando esses termos. De direita e esquerda. De direita e esquerda. Né? Essa eleição ela entrou para a história, vai ficar na história aí por causa dessa polarização e da definição das pessoas em relação à questão ideológica também. Tem um amigo que não sabe nem a diferença da direita e esquerda para entrar numa rua, mas exatamente. Agora, tem uma posição, ele tem. Paulo de Tarso, então números para o Senado aí, a disputa acirradíssima, sexta-feira teremos pesquisas aí, a gente trouxe os números da estimulada, a gente vai trazer na sexta-feira. Já está registrada a próxima pesquisa, para número eu aumentei um pouco a amostra para 1.800 entrevistas, acrescentei mais 7 municípios, né? Então seu retratinho vai chegar quase... Não é possível, né? Como você anunciou, o responsável pelo Instituto, o estatístico responsável pelo Instituto, né? É bom dizer porque não é um jornalista responsável pelo Instituto, é um estatístico responsável pelo Instituto. Ok, Paulo. Mas tem uns números ainda para deputado federal. Agora que eu trouxe aqui. Essa eu estou esperando. Porque eu sabia que Virgínia ia tentar me dar uma rasteira. Júlio Pinheiro, vamos aos números para a disputa federal. Só temos 8 cadeiras. Para quem não sabe ainda, o número caiu bastante, né, Paulo? Tem 45%, mas caiu muito mais para deputado estadual do que para federal. Porque eu tenho que responder aqui tanta coisa aqui rapidinho, viu? Então vamos lá, vamos aos números. Vamos lá. Garibaldi Filho, eu vou falar só pela ordem, eu não vou falar percentual, tá bom? Garibaldi, Natália Bonavides, João Maia, Robson Faria, General Girão, Beto Rosado, Mineiro, Major Brilhante, Doutora Vanessa, Paulinho Freire, Kelps Lima, Benis Leocádio, Laurence, Leonardo Rego, Zé Lins, Jaime Calado, Tabata Pimenta, vou ler mais um pouquinho aqui da outra folha, Kaline, Samanda Alves, Gilvan Alves, Carla Dixon, Sargento Gonçalves, Jacó Jacome, Professora Nilda, Pablo, Vitor Hugo, Doutora Júlia, Márcia Maia, Henrique Alves. Variação aí, Paulo de Tarso, da última pesquisa para cá, nessa disputa para a Câmara Federal, que também está bem acirrada. Só nas posições. Eu usei o termo outro dia, né, que não leve a mal, não. Trocando, separando os homens dos meninos. Ou seja, aquela experiência do político que o pessoal já conhece, que tem seja ou não, mais conhecido do que outros que chegam agora, eles começaram a se separar e começaram a despontar na primeira página, que se você olhar aqui, aumentou. Né, o número de candidatos. Olha, federal aqui quase 100. Estadual 140 citados, 130 e poucos citados. E algo que também notei, Paulo, foi que obviamente que é difícil a gente fazer aqui uma intenção de votos que tem uma interferência no quociente eleitoral, mas pessoas da mesma coligação aqui, entre os mais votados, eu vou falar aqui o caso de Natália Bonavides e Mineiro, de Robson Faria e João Maia, do próprio Major Brilhante. Aí vamos no primeiro lugar, Garibaldi. Quem são da nominata de Garibaldi que aparece depois dele? Aí é que tá. Aí é o X, A primeira que aparece aqui da nominata de Garibaldi é a doutora Kaline, que é de doutor Bernardo. É a esposa do doutor Bernardo, deputado estadual. Ela está em que posição? Se eu não me engano, ela está na segunda folha aqui, eu não fiz a contagem, mas ela está atrás de Tabata Pimenta, de Jaime Esse tipo de detalhe dá para a gente fazer uma projeção, Paulo? Veja bem, o que vai é o trabalho sério desse pessoal. Se você analisar as coligações, eles trabalharam numa sintonia grande, eu acho que separaram inclusive seus redutos para não atrapalhar um ao outro. Vou dar um exemplo aqui de Kelps e Laurence. Entendeu? Todos dois estão aqui disputando a vaga. Paulinho e Benis, como vocês falaram. João Maia e Fábio. Né? Mineiro não estava na... João Maia e Robson, né? João Maia, desculpa.
E o Mineiro chegou. Ele estava vindo, chegou também, né? E quem aparece na frente é Natália, né? Natália, Então, João Maia e Natália e Girão já estavam sempre nela, despontando. Chegou Garibaldi, mas continuou aqui as lideranças entre eles. Se você analisar esses 10, 12 nomes, né? São nomes que já estavam, só ficaram mudando de posição. Mas lembrando que, apesar de Garibaldi estar em primeiro, ele tem uma coligação, uma nominata, né? Uma nominata um pouco mais frágil do que de outras campanhas. Né? Veja bem, ele precisaria, dizem alguns que precisa de 180 mil votos. Né? Eu ainda digo que precisa de mais um pouquinho. Porque nós temos 2 milhões e 600 eleitores. Vamos supor que, do jeito que está essa guerra aqui, que eles estão trabalhando muito por votos. Né? Vamos botar 2 milhões. Nossa. Disputaram em 8 vagas. Bom, complicado. Tem números para deputado estadual. Vou? Aí... Vamos lá, estadual. Isso não me deixaram dormir. Deputado estadual, eu imagino. Aqui, indecisos são 43,35% e nenhum 8,94%. Uma variação também pequena da outra eleição para essa, né, Paulo? Eu vou falar agora os nomes pela ordem de citações. Se for citar todos, aí a gente sai daqui no 10 da manhã. Não, eu vou vamos aos 20, você vai só citar 25. Você vai citar 25. E você vai contando no dedo aí, você diz pare que eu paro. Tá que eu não vou contar não. Vamos lá. Ezequiel Ferreira, Adjunto Dias, George Soares, Tomba Farias, Kleber Rodrigues, Getúlio Rego, Neilton, José Dias, Terezinha Maia, Divaneide Basílio, Luiz Eduardo, Dr. Bernardo, Wendel Lagartixa, Eudiane Macedo, Coronel Azevedo, Nelter Queiroz, Gustavo Carvalho, Vivaldo Costa, Jadson, Raimundo Fernandes, Taveira Júnior, Dr. Reginaldo, Maurício Filho, Francisco do PT, Cristiane Dantas, Isolda... Só para terminar a primeira o Valdo, Hermano Moraes e Galeno Torquato. Foram 140 Aí nós temos mais 3 páginas, 2 páginas. Muita Exatamente. Gente. E todas pessoas bastante conhecidas aqui, inclusive deputados com mandato. Paulo, nesse momento aqui a gente vê que já os mandatários, eles obviamente que tem um recall muito grande, mas parece que vai ter uma renovação significativa, né, na Assembleia Legislativa. Nas duas casas. Nas duas casas, Nas duas casas. Não, nas duas casas, realmente. Porque na outra, até porque não tem candidatos, né? Alguns, Walter Alves não vai ser candidato, Rafael Mota não é candidato. Então você já tem... deixa duas. Fábio Faria não é candidato. Fábio Faria não é candidato. Então você já tem 30% de renovação de cara, né? Mas uma renovação grande que a gente vê nomes aqui, por exemplo, como Luiz Eduardo, que ele é o ex-prefeito lá de Maxaranguape, que tem aparecido constantemente entre os mais votados. E também... Terezinha Maia chegou depende muito da coligação dela, mas ela chegou também na cabeça. Terezinha Maia, que ela é a viúva do prefeito Paulinho lá de São Gonçalo do Amarante. Na questão das nominatas, o PSDB, o partido que tem inclusive o candidato Ezequiel Ferreira aí como líder nas pesquisas, eu pergunto para você, essa nominata da morte deve fazer na sua projeção quantos candidatos? Não, eu tenho aqui estudado já, mas não vou me atrever não. Por que, Paulo? Porque eu tenho muitos amigos aí dentro. então, já que eu não tenho tanto amigo quanto o Paulo, o que o pessoal que está trabalhando dentro do PSDB, já que eu não tenho tanto amigo quanto o Paulo, né? O pessoal tem falado que dos 12 vão conseguir fazer 8. 8 é o número que tem. Esse número 8 é o número que a gente mais escuta, conversando não só com jornalistas, mas também com os próprios candidatos. Eu concordo com vocês. A faixa que eles aprumam é aí de 8 nomes sendo eleito na nominata da morte. Porque são 4. Nessa nominata a gente tem um primeiro escalão, vamos chamar assim, né? Que são alguns nomes que estão aparecendo até nessa pesquisa aí. Ezequiel Ferreira. Quem seria o primeiro escalão, Paulo? Do PSDB aqui, Paulo não quer dizer, eu vou dizer. Não quer se comprometer. Vai dizer. Ezequiel está na frente do PSDB. Ezequiel, Tomba Farias, Kleber Rodrigues, Getúlio Rego e Dr. Bernardo e José Dias. Agora, o deputado Getúlio Rego... Gustavo Carvalho. O deputado Getúlio Rego, ele não... Gustavo e Vivaldo, né? Tanto o deputado Getúlio... Desculpa. Tanto o deputado Getúlio quanto o deputado Vivaldo, eles não aparecem entre esse primeiro escalão do PSDB, digamos assim, né? Porque estaria na cabeça mais acima esses deputados que estão aparecendo nesse momento nessas primeiras colocações da consulta. Mas eu falei Jorge Soares, não falei Jorge Soares. Jorge Soares não é do PSDB, tá, pessoal? Jorge Soares é do PV. É do PV. Paulo de Tarso, por que quando 3 candidatos aparecem com a mesma citação de votos, eles aparecem em posição diferentes? Nessa pesquisa, por exemplo, em terceiro lugar, com a mesma citação estão Kleber Rodrigues, George Soares e Tomba Farias.
como distribuí-los numa pesquisa? Nós consideramos que eles estão no mesmo patamar. Agora, com relação à ordem alfabética, que não está aqui, todos eles estão no mesmo percentual tal. A ordem alfabética é pela chegada dos nomes que são espontâneos. Então, os legisladores vão chegando e vão colocando ali, a gente não se preocupa em colocar em ordem alfabética, se preocupa em colocar em ordem decrescente. E lembrar também aos nossos eleitores, nossos ouvintes, que muitas vezes nessa pesquisa para deputado federal e estadual, aparecem nomes que sequer são candidatos, é porque a pesquisa é espontânea, ela não é estimulada, não são oferecidos os nomes dos candidatos. Veja bem que já me mostraram, inclusive, pesquisas que, feita com percentual alto, o número de pessoas entrevistadas, mas que quando contaram 41 nomes. Nós temos 130 e poucos nomes citados. Então, o que é que isso? A abrangência nossa foi bem feita. A abrangência do Estado, ou seja, para terem sido citados todos esses nomes. São 300 e poucos candidatos. Quase a metade que saiu nessa pesquisa. Nossa, essa pesquisa Consulte, ela atuou nos mesmos municípios da outra? A gente muda, segura as cidades polos e mudam algumas cidades. Na região, exatamente, né? Nas 10 regiões, porque as outras duas é Natal e Mossoró. E eu pergunto para você, há 4 dias, 5 dias das eleições, ainda é possível, nessa disputa da proporcional, Câmara Federal, Assembleia Legislativa, de se correr atrás dos votos e melhorar a performance? Mas vai acontecer. Isso vai acontecer, Isso vai acontecer mesmo, está acontecendo. Vejam, esses que nós citamos aqui, o que é que eles estão fazendo hoje? E o que é que está mais influenciando esse eleitor? É a propaganda da televisão? É as redes sociais? É o apoio do prefeito? O apoio do prefeito e o corpo a corpo. Está presente ao eleitor. Eu tenho uma secretária minha que disse, fulano de tal teve lá na minha cidade, teve lá na feira sábado. Fui lá e dei um abraço nele, que ele um dia desse esteve lá na sua casa. Eu digo, foi. E aí eu conheci. E ele lhe conheceu, fulano? Me conheceu. Ótimo. Lógico. E ainda vai ter pessoas que só vão decidir o voto no dia. Não tenha dúvida. Ainda tem o problema também do compromisso não assumido, na verdade não honrado por alguns prefeitos, né? Ou por candidatos. Isso acontece, isso. Quem está tendo a ajuda desses prefeitos tem que estar preparado, porque muitas vezes tem a quebra, né? E quando tem a quebra, geralmente os votos vão para o adversário. Chamam aí o arroz de terceira, né? Que quebra. Ainda tem arroz de terceira, Júlio? Não sei, nunca fui bom de risoto. Que quebra no dia, quando você olha, o voto não chega. Paulo de Tarso, então a gente já está caminhando para o fim do nosso bate-papo, porque só queria deixar aqui o nosso alerta, até convidar o ouvinte para se ligar também na pesquisa da sexta-feira, né? Sexta-feira estamos aqui. É outra rodada da Consulte. Está em campo. Aí a gente vai trazer um retrato bem mais próximo da realidade, porque aí os candidatos têm ainda terça o dia inteiro, quarta e quinta para... Tem cidadezinhas pequenas que nunca passou uma pesquisa, está passando agora. Está passando agora, que bom. Então vem muitas. Que bom, então a gente deseja uma boa terça para você aí, para você ficar atendendo suas ligações. Porque seu WhatsApp não para. Tomara que seu telefone descarregue o mais rapidamente possível. Inclusive tem até um amigo meu aqui dizendo, estavam falando mal de mim ali em outra emissora, ele estava me defendendo, mas eu não vou responder nada não. Não, deixa as urnas falarem, né? Eu tenho tempo de serviço. Fala um pouco sobre a tradição um pouco da Consulte, e eu queria que você trouxesse até para o nosso agente encerrar falando um pouco de quantos anos tem o Instituto, qual o grau de... Vocês receberam esse negócio? Não, você podia passar para a gente? Passo. Não, ele aqui diz o seguinte, responsável pela empresa, Paulo de Tarso Teixeira Ferreira, sócio administrativo, Consulte, criado em 1987, tendo como Paulo de Tarso consultor político credenciado à ABCOP, a empresa é filiada à ABEP, a empresa é filiada à ASIMP, Associação dos Institutos de Pesquisa. Esse mesmo responsável tem 32 anos de sala de aula no Departamento de Estatística, ensinando pesquisa de opinião pública. E foi o fundador da Associação dos Institutos de Pesquisa do Rio Grande do Norte. Eu não tenho mais nada do que dizer, não. Tem não, Paulo. Deixa as urnas falarem, isso, né? Sexta-feira tem mais. E outra coisa, olha na eleição de municipais, quantos resultados da Consulte que foram publicados. É só entrar no site, consultepesquisa.com.br, que coincidiram os números. Coincidiram o resultado, bateram os mesmos números da urna. Deixa pra lá. É isso mesmo. Muito obrigada, Paulo de Tássio. Até sexta-feira, né? Sexta-feira tem mais. 8h38. Repita. 8h38. Agora eu tenho uma novidade para você.